Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com o cupom com descontaço para sua compra, tá? E se você não curtir também não tem problema, você tem 7 dias aí para pedir o seu estorno, tá? É isso, até mais, boa jornada e até mais. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o mercado ele não anda em cima do que realmente está acontecendo. O mercado ele anda em cima das expectativas serem alcançadas ou não, tá? Existem previsões, existem vários especialistas econômicos, seja no grupo do CMI, seja no próprio FOMC, todas as grandes instituições financeiras especulam a respeito de qual será o próximo dado a ser lançado. Esse dado geralmente é o que é usado de balizamento a respeito de se a decisão vai ser seguida ou não. Tá? E aqui a gente tem o seguinte. Lembra que eu venho trazendo para vocês mais uma vez como flutua-se muito essa expectativa a respeito do quanto exatamente o Fed vai subir a taxa de juros e tudo mais. A gente viu semana passada, quando o bicho estava pegando mais forte, quando saiu a inflação, que por sinal, já aproveitando, a inflação estava. A gente estava em 8,5, se não me engano. O esperado era 8,1 e a gente veio 8,3. Ou seja, ainda assim, tá, já relativizando as coisas. A inflação americana, ela vem descendo, ela vem printando números abaixo do que o seu pico em julho, se não me engano, junho ou junho, até agora. E para vocês entenderem como o mercado está ressabiado, mesmo a gente tendo a segunda leitura de inflação que vem abaixo do pico, mesmo assim o mercado continua a precificar para baixo, porque a expectativa não foi alcançada. Se ligou? Então, mesmo a gente estando no segundo mês seguido, que a gente tem leituras de inflação abaixo do pico, mas acima do esperado, o mercado segue corrigindo para baixo. Então, nessa nota, eu preciso que vocês entendam o seguinte: tudo que vai acontecer amanhã, tanto no que diz respeito à narrativa do Powell e ao que for decidido, está em cima da expectativa do mercado. E a expectativa do mercado agora está em 82% da gente escalar 75 pontos base, é isso aí, 75 pontos base e 18% para 100 pontos base. Beleza? Então o que a gente tem que entender é o valor que vai balizar tudo isso, o valor que vai balizar se vai dar bom ou se vai dar ruim, né, da maneira mais em português mais claro possível, são os 75 pontos base. Se 80% do mercado está esperando 75 pontos base, 80% do mercado vai agir de acordo se isso vier mais abaixo ou vier mais acima. Entendeu? E quais foram as leituras para a gente entender como é que isso está agora? Notem, ó só, notem que a inflação é o que eu falei para vocês. Ó, a gente já tem duas leituras que são leituras abaixo da leitura anterior, mas são leituras tão pequenas abaixo que, primeiro, isso pode ser margem de erro para continuar, que honestamente é o mais provável, até porque a gente sabe que isso está sendo minimamente manipulado com reserva de petróleo americana, e se eles não derem um jeito nisso logo, isso pode só voltar. Mas ainda assim, notem, ó. A inflação anterior foi 8,5. Isso aqui é o CPI normal, tá? É o headline. E depois a gente tem aqui, e veio 8,3, só que esperava-se 8,1, veio 0,2% acima, logo a galera fica meio ressabiada, né? A mesma coisa no Core Inflation, que era 5,9, minto, que era 6,30, veio 5. Não, era 5,9, veio 6,30, esperava-se 6,1, se não me engano. Então, mais uma vez, quebrando as expectativas aí, fazendo com que o mercado siga para baixo mais uma vez. E olha que bizarro, anda muito mais na expectativa do que no valor de fato. Se todo mundo tivesse beleza, a inflação congelou, tá paradinha. Na teoria era para o mercado responder para cima, mas olha como é que a expectativa vai muito além disso. E é isso que eu quero que vocês peguem, se ligou? Esse é o pulo do gato, na verdade. Beleza. Tá. Então, deixa eu ver só quanto tempo eu tô aqui. Beleza. Eu vou passar rápido, a gente já tá acabando aqui. O que mais a gente pode ver? Deixa eu pegar minhas anotações aqui.
Tá. Beleza. Ah, é óbvio, né? Eu vou falar. Perdão, galera, muita coisa pra ver. Então, vamos lá, perfeito. Eu vou dividir aqui pra mim no que serão os dois gatilhos de quarta-feira, que serão honestamente os mais importantes da semana. Primeiro, lembrando que agora entra a minha opinião, tá? É a minha opinião, é a opinião do Rodrigo, vocês tirem a de vocês, baseado em tudo que eu venho trazendo pra vocês aqui. Não sou expert geopolítico, nem sou economista, cara. Pelo amor de Deus, gente, tá? Pelo amor de Deus, tô dando a minha opinião educada aqui, beleza, que eu tenho embasamento legal e tudo mais, mas vocês entendem o que eu tô falando, né? Anyway, a gente tem dois cenários claros aí pra mim. E ele pode se reverberar em 3 ou 4 depois, mas eu vou desenvolver daqui a pouco. Se o Fed atuar em cima dos 75 pontos base, ele vai atender com certeza a expectativa do público e provavelmente a gente vai precificar para cima. Tá? Até porque o mercado ficou com tanto medo na semana passada que é bem possível que a gente já tenha precificado no gráfico a escalada de 100 pontos base. Então o medo exacerbado que veio junto com o comportamento da leitura da inflação da semana passada provavelmente vai fazer com que, se a gente tiver uma recuperação, ela seja talvez um pouco mais forte, porque a gente estava precificando 100 pontos base, se vier 75, é bem possível que a gente tenha um bounce relativamente gordo aí, tá? Só que qual é o problema? Não o problema em si, mas logo depois do anúncio de qual foi a escalada da taxa de juros, a gente vai ter o pronunciamento do Fed. E o que é importante? E por que geralmente a gente vê esses movimentos muito agressivos para cima e para baixo? Porque a segunda etapa de precificação é o que o Fed vai falar. Ou seja, se o Fed, por exemplo, coloca 75 pontos base, beleza, atendeu as expectativas, o mercado respondeu, achou o fundinho local. Meia hora depois ele pode virar e falar, olha só, a gente botou 75 pontos base, mas a gente ainda vai continuar escalando muito, nos próximos meses o que a gente calculou vai ter que ser mais agressivo, e aí provavelmente para o final do ano a nossa expectativa de taxa vai estar em tal maior do que era antes. O mercado vai entrar em desespero e vai precificar para baixo. Agora, se o Fed vira e fala, se ele vem com um discurso menos hawkish, vem com um discurso dovish, do tipo, a gente aumentou 75 pontos base, as leituras, por exemplo, as leituras de crescimento do PIB e as leituras de PCE, que é a inflação dos produtos de fato lá fora, tá com uma leitura menor do que foi setado pelo Fed em junho. Pelo fato dessas leituras estarem fortes, a gente não tem uma justificativa para botar 100 pontos base, nem para continuar apertando tão forte. O discurso vai ser claramente mais suave, claramente mais leve, e aí os mercados devem precificar mais forte para cima. Então a gente tem duas variáveis aí, entendeu? A gente tem os 75 pontos base e na hora do discurso, provavelmente, qual vai ser a instância dele do Fed, no caso, para os próximos meses até o final do ano, entendeu? Então é bem possível. E o que eu acho que deve acontecer? É bem possível que a gente veja um pump vindo a taxa de juros, que é a expectativa sendo cumprida. Logo depois, provavelmente o Fed vai vir cortando as asinhas aí, jogando água na fogueira, lembrando que a gente está onde a gente está, por que está acontecendo isso tudo e tudo mais. E aí provavelmente o preço deve continuar a precificar para baixo, tá? Até porque, galera, um dos argumentos que está sendo muito usado pelos economistas aí que eu acompanho é que as leituras do que foi projetado em vários aspectos em junho tá abaixo, que nem eu falei para vocês, o PIB e o PCE deles, dentre outras, tá? Que eles quase que não têm justificativa para essa taxa de juros vir mais alta, tá? E mais uma vez, como é que isso se reflete, né? E a gente tem umas outras duas vertentes aí que também são indicadores importantes para gente. Os yields, os rendimentos dos bonds americanos, mais uma vez, a gente vê o bonde de 10 anos, que é inversamente proporcional com o Bitcoin, se não me engano, procurando uma máxima aí agora. Se a gente observar um discurso mais hawkish do Fed... Se a gente observar um discurso mais hawkish do Fed, isso vai ser bullish pra caramba pros yields, e aí, infelizmente, né, é inversamente proporcional, os yields vão continuar, os bonds vão continuar a subir, e o Bitcoin provavelmente deve quebrar os 19, 18 e
ir mais baixo. Agora, se o Fed joga 75 pontos base e fala de uma maneira mais leve, provavelmente que a gente encontre um fundo e procure um bounce relativamente mais gordo, tá? No final das contas, galera, o mercado vai precificar amanhã, quarta-feira, não tem jeito. Tá, não tem jeito. Outra coisa que pode mover os mercados mais além um pouquinho é o próprio pronunciamento da Lagarde, que nem eu falei com vocês, que se ela vier com um discurso ultra hawkish, isso provavelmente também vai refletir nos mercados. E fechando nessa nota aqui, lembrem-se que se o Banco Central Europeu continuar mostrando uma escalada da taxa, o Banco Europeu e o Banco Inglês também, tá? O Bank of England também. Se eles continuarem a escalar a taxa de juros deles, isso vai passar uma força do euro e provavelmente o dólar index vai dar uma travada e vai continuar e vai provavelmente procurar uma correçãozinha talvez um pouco mais forte decorrente disso. E isso é interessante pra gente porque o dólar index é inversamente proporcional com o mercado de risco, principalmente Bitcoin. Então, se isso de fato acontecer, vai ser provavelmente um chão legal pro Bitcoin dar um bouncezinho legal, tá? Aonde você vê o discurso ao vivo, cara, você coloca no YouTube e joga, por exemplo, o Yahoo Finance. Se ligou? Eles sempre trazem ao vivo, tá? Outra coisa, deixa um likezinho pra mim. Se você não sabia como é que essa dinâmica funciona, se você não sabia como é que tava, o que esperar, joga um likezinho pra mim, que o trabalho aqui é árduo, rapaziada. Trabalho é árduo pra poder trazer pra vocês o que a escola não ensina.